Deus de luz, cura minha alma, cura meu corpo inteiro. Deus de luz, limpa meu ser do pó, pra que eu possa te receber. Me faz terra boa, pra semente não mais se perder. No espinheiro que brotou meu ser, germina meu coração. Aconteceram eventos, muito interessantes, eventos que essa semana, inclusive, com a partida de um ser que se mostrou pela repercussão muito querido no Brasil todo, e as pessoas se perguntando, eu tenho certeza que esse evento mexeu muito. Pessoas como o Paulo Gustavo representam ícones que congregam à sua volta a consciência de muitas pessoas. E a gente interpreta essas partidas no mundo espiritual como verdadeiros sacrifícios que são feitos. Isso é uma coisa muito profunda, mas nos momentos que nós estamos vivendo, muitas vezes esses sacrifícios de dor, que levam pessoas tão queridas, que passam como meteoros pela vida da gente, deixando questionamentos, inclusive, muito interessante, que a figura do Paulo Gustavo sacode preconceitos, sacode a poeira e o peso de muitas eras de uma falsa moralidade, de uma construção. Eu, quando falo esse nome aqui, não quero chancelar nem estigmatizar uma religião, mas um conceito, uma visão farisaica, hipócrita, melhor dizendo, do mundo, porque esse nosso grande mestre, todos os mestres que tiveram a sua consciência plenamente desperta, a consciência cósmica ou crística, por unção, a palavra Christos significa ungido, Mashiach, Messias, todos eles nos mostraram, e com toda a clareza, que a hipocrisia é uma característica fundamental, no sentido ruim da palavra, fundamenta o ego. O ego, ele engana, ele é um enganador, ele é um mentiroso. Por isso é que também esse mestre chamou o príncipe desse mundo é o pai da mentira. Não é um ser externo, poderoso, mau, pai da mentira, que nós denominamos como os adversários, os satãs. Existem esses seres, mas aquilo a que se referia a figura crística em Jesus era que o pai da mentira, o príncipe do mundo, o enganador que começa enganando a si próprio, é o nosso ego quando se deixa rolar ribanceira abaixo pela linha dessa hipocrisia, que é a idolatria, que é fazermos a nós mesmos glória daquilo que não somos ainda como ego. O ego que cai não deixa de ser divino, mas fica preso nessa ilusão, na voz da tradição védica. A gente chama isto de cair dentro da ilusão de Maya. Maya é um poder infinito de criação. Maya não é ruim na sua essência. Maya é a expressão poderosa da criação, da diversidade da criação. Mas se nós não estamos dentro de nós, com a consciência da presença divina em nós desperta, nós nos deixamos enfeitiçar por Maya e passamos a ser, nós também, enfeitiçadores de nós mesmos e dos outros, enganadores, mentirosos. Esse é o processo, esse é o grande processo que nós estamos todos vivendo. E quando a gente fala do processo da hipocrisia, quando nós falamos que nós precisamos nos libertar disso, fica claro hoje no mundo que esse processo está cada vez mais, eu não sei se eu diria cada vez mais, porque da minha avó querida que fez aniversário no dia 3 de maio, ela sempre ressaltava que nós devemos ter sempre muito cuidado, com os processos que o ego criava. Não existe santidade apenas no ego. O ego precisa se render, se entregar profundamente à presença divina
para que a sua luminosidade, para que a sua divindade se expresse com toda a plenitude. E nos tempos que nós estamos vivendo, esse processo que hoje acontece não é cada vez mais, porque ela também dizia, não, o mundo melhora, pode parecer que não, mas está melhorando. A gente olha assim e fala assim, melhora de quê? Né? E eu lembro, aonde que está melhor? Mas se a gente vai entrando lá profundamente, a gente vê que o que é melhor é que nós temos à mão hoje, no estágio civilizatório que nós estamos, e é uma grande contradição aparente, apesar de tudo que está ocorrendo amplificado, e a gente vê aí, não precisa citar o que é, nós temos à nossa mão, como nunca tivemos talvez, os instrumentos mais poderosos para dar um salto de consciência, numa acepção verdadeira de relação, quando a gente fala com salto quântico, né? Muita gente usa essa palavra sem saber nem o que seja um salto quântico, e eu prometo aqui que vou falar sobre ciência em encontros breves nossos, um pouquinho sobre essa conjunção de ciência e espiritualidade. Nós podemos sim dar um salto de consciência que se assemelha a um salto quântico. O salto quântico ele é caracterizado por quando a gente tem lá o elétron, por exemplo, saindo de um orbital para outro orbital. Esse caminho aqui não existe fisicamente. Não se consegue traçar um caminho por onde o elétron passou. O elétron simplesmente sai daqui e está ali. Como se ele estivesse já ali e apenas aparecesse ali para mostrar, ó, também estou aqui. Nós hoje, no estágio que nós estamos de humanidade, apesar de todos os desafios que nós estamos passando, nós temos a condição, como nunca tivemos, por tudo aquilo que sabemos, por todas as tradições espirituais que nos alimentaram durante todos esses milênios, com a condição de entendermos que essas tradições espirituais todas falam com linguagens diferentes na superfície, mas com a sua substância sendo sempre a mesma, nós temos condição como nunca para romper esses grilhões de hipocrisia, para saltar de consciência e criarmos sim uma nova humanidade. Depende de nós. Esse desafio está posto à nossa frente e nós estamos passando por dias desafiadores, mas que trazem dentro desse desafio um potencial absurdo para que nós possamos nos libertar completamente de tudo aquilo que nos prendeu ao longo desses séculos. Muito bem, gente. Então, o que nós podemos hoje trabalhar juntos para que a gente entenda que essa possibilidade não está lá longe nas nuvens, não está nas mãos de terceiros, não está nas mãos daqueles que carregam peso por nós, quando a gente olha em visão egóica, né? Uma pessoa como Paulo Gustavo, né, que faz esse movimento, ele contrai essa doença, né, que hoje aí está desafiando o mundo inteiro, e ele faz um movimento de saculejão, que para nós, que temos um pouco de consciência espiritual, a gente pode perfeitamente interpretar como um sacrifício, voltando ali então onde a gente estava. Então a gente tem que honrar também uma partida de um irmão desse que representa, aqui no Brasil, os 400 e mais, quase 10 mil que já foram, né, para o mundo espiritual, e no mundo mais de 1 milhão. Esse ser e outros juntam nas suas partidas o significado da partida de todos aqueles outros milhares e mostra com uma espécie de um sacrifício como nós podemos romper grilhões de hipocrisia, de preconceito, como nós podemos mudar o mundo, como nós podemos ter visões mais abertas em relação ao que seja o amor verdadeiro. Ele vai muito além daquilo que esta sociedade doente criou e estabeleceu como moralidade, né? Porque a nossa moralidade tem que ser maior, como dizia também Jesus, a nossa visão tem que ser maior, a nossa justiça tem que ser maior do que a estrutura farisaica que vive dentro da gente. Essa moralidade que diz que o certo é aquele e o errado é aquele. Então, quando eu tenho errado, eu destruo, eu mato, eu quero que, enfim, que aconteça com ele tudo de ruim. Isso não tem nada a ver com a força poderosa que faz com que o universo se mova, que é o amor incondicional. Esse amor incondicional é o nosso objetivo. Esse amor incondicional é o centro do alvo onde nós temos que mirar.
né? Os nossos companheiros, irmãos que entraram pelo caminho do Zen budismo, falam, né? Nós temos que fixar apenas um alvo e direto ao alvo. E esse alvo é a consciência crística ou a consciência búdica, ou o nirvana, ou o satori, ou o samadhi, qualquer desses nomes, enfim, qualquer um desses nomes nos traz um estado desejável. Na verdade, o estado primordial ao qual nós todos temos que nos dirigir, porque ao encontrarmos esse estado dentro de nós, e ele existe dentro de nós, ele está oculto lá dentro, ele está soterrado por toda essa estrutura que o ego construiu, né? Tanto dentro de cada um dos seres, nós egóicos, quanto da sociedade. A sociedade é um reflexo de nós mesmos. Essa moralidade que a gente às vezes tenta, a tradição do passado, vamos voltar à civilização passada, que a gente vê isso sendo falado hoje, tanta gente de uma forma leviana. Não existe tradição do passado que a gente tenha que assim, olha que beleza como era no passado, vamos voltar àquilo, porque aquilo é que era o certo. Façam uma análise com olhos abertos. Olhem as idades evolutivas do homem. Que civilização conseguiu a perfeição ou um estado desejável que nós temos que ficar mantendo? A vida é movimento. O cosmos inteiro vibra, o cosmos inteiro se movimenta. Nossa própria noção de tempo e espaço está baseada apenas em movimento. Tudo que para, tudo que se fecha, tudo que se cristaliza no mau sentido da palavra, porque até os cristais são vivos. Dentro dos cristais está uma energia poderosíssima. Então, tudo aquilo que para é significado de morte. Nenhum corpo morto está parado. O que a gente chama de morte, quando a gente aponta para um corpo qualquer morto, ali já milhares de reações químicas estão acontecendo para devolver este corpo para a Terra. Então, o que está parado não existe na natureza. O que está parado é um conceito. Nossa sociedade, o nosso ego quer trazer as coisas ao seu controle, quer fazer com que tudo seja controlado por ele. Isso é morte. Esse é o estado de morte que nós temos que nos livrar. Nos livrar pessoalmente e nos livrar em termos de sociedade. A sociedade está doente porque ela se constituiu numa base dessa morte que eu acabei de falar com vocês. Esse conceito de morte é o que foi usado. Estou apontando demais para ele porque esse mestre é demais, gente. Esse ser crístico é demais. Ele disse: deixai aos mortos enterrarem os seus próprios mortos, quando um discípulo pediu que deixasse que ele enterrasse seu pai antes de segui-lo. E ao dizer aos fariseus, quando ele disse assim, falando como se ele, e assim era, como se ele estivesse vivo, antes de Abraão eu sou, meu pai Abraão, quando viu o meu dia, se alegrou. E aí os fariseus falaram: você não tem nem 30 anos, como é que você está falando de Abraão? Mas vocês não falam de Abraão o tempo inteiro? Vocês não dizem Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Como é que vocês falam de pessoas que vocês acreditam estar mortos? Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. E todo aquele que tem a sua consciência desperta, esse vence a morte. Porque ainda que ele desencarne, ainda que ele vá para o plano espiritual e volte, se ele não vence a morte, ele continuará de uma forma muito significativa morto. E nós estamos como sociedade, estamos como seres egóicos, ainda dominados pela morte. Nós precisamos vencer esse processo criando vida dentro de nós. E criar vida significa estabelecermos caminhos muito claros no dia a dia. E esses caminhos, essas ferramentas, eu repito, aí voltando ao início da nossa conversa, nunca estiveram de tal forma arranjados, organizados, à nossa disposição, como sociedade humana, como humanidade e como seres individuais, como estão hoje. Todos nós hoje, com o avanço da tecnologia, temos acesso a um toque de dedo num celular, a ensinamentos de todas as tradições espirituais. Todos nós temos acesso a métodos meditativos, porque sabemos hoje, até porque temos acesso também
claramente, né, desde o século XIX, quando os grandes mestres vieram do Oriente, como Paramahansa Yogananda, Swami Vivekananda, e tudo que aconteceu no século XIX nos deixou com toda a clareza que orar e meditar são instrumentos poderosos que são direitos nossos, que não são apenas ritos religiosos, são estruturas vibratórias. Nós orarmos, nós meditarmos, são instrumentos, ferramentas que nos levam ao caminho, ao verdadeiro caminho, que é o caminho crístico, que é a consciência crística, ou a consciência messiânica, ou a consciência búdica, ou a consciência samádica, seja qual for o nome, esta consciência que habita oculta dentro de nós, mas é uma chama que jamais se apagará, jamais se apaga. Ela está aqui hoje, dentro de mim, de todos nós, hoje, aqui reunidos, de toda a humanidade, por mais que nos pareçamos afastados dela. E repetindo, então, esses tempos desafiadores são tempos, ao mesmo tempo, que nos fazem abrir os olhos espantados de ver tanta crueldade, de ver tanta coisa acontecendo. Ao mesmo tempo, ao lado disso, lado a lado, caminhando, quanta libertação possível, quanto amor se nos mostrando na sua verdadeira natureza. Exemplo com o Paulo Gustavo, né? Olhem essa figura, né? O Marco escreveu aqui, realmente ele foi dar a passe do Padre Pio. Esses últimos dias eu acompanhei junto com sua mãe, com sua irmã e com alguns amigos, todas as orações que faziam, e elas são pessoas maravilhosas, né? Que foram até o fim resistindo, sabendo que deveriam lutar, mas ao mesmo tempo aceitando todo o processo. Então, esse rapaz, esse menino, é um exemplo vivo, muito vivo, de que o amor não tem fronteiras, o amor não tem preconceitos, o amor transcende tudo aquilo que as sociedades humanas ao longo do tempo construíram com sua visão egóica. Essa é a grande oportunidade que nós temos agora. E não vamos perder, gente, por favor. Vamos fazer com que essa oportunidade que nos é oferecida nesses momentos, né? Estou repetindo demais essa palavra hoje, mas é de propósito. Desafiadores, eles desafiam a nossa estrutura mais íntima, para que a gente possa encontrar as forças que estão ocultas lá dentro de nós, né? Cada um de nós viveu, nesse mais de um ano, né, momentos de busca interna, momentos de lutas externas, e tivemos e temos a oportunidade dessa vivência nos permitir ter acesso a esse caminho, como diz a Carmen, de um amor que transcende a tudo. E ao transcender a tudo cura, porque a palavra cura não é apenas a cura da doença física. Nós não estamos aqui estamos buscando sim, claro, que essa pandemia desapareça, mas se ela for curada apenas na sua superfície, se nós conseguirmos com que as vacinas controlem, né, a prevalência do vírus, o que nós conseguimos de cura? Esta cura, ok, ela existe, mas a cura que nós estamos querendo, e ela encontra-se pelo amor, é uma cura mais profunda, que vai lá dentro para curar todo o nosso ser, para fazer com que a gente possa entender que é possível construir uma nova vida nesse planeta. Nós estamos nesse momento, não tenham dúvida. Agora eu vou falar um pouquinho, né, porque eu quero chegar lá depois nos Salmos 15 e 16, mas nós estamos nesse momento grave, porque vejam só, né, eu vou me valer aqui para vocês de uma passagem. Eu falei aqui na semana passada alguma coisa que eu fiquei pensando depois ao longo dos dias, entre quinta-feira passada e hoje. Será que eu falei isso e as pessoas entenderam bem? Eu vou tentar repetir hoje, até porque nem sempre eu vejo, ainda mais aqui, né? Eu vejo alguns nomes, mas eu não sei nem quantas pessoas estão conosco, estavam conosco semana passada. Jesus, quando veio a esse mundo, ele usou uma frase para os seus discípulos quando ele estava próximo de partir. Ele disse assim: ide e pregai este evangelho a todas as criaturas, curai, né, os enfermos, ressuscitai os mortos. E a gente sabe que todas as palavras são um código. Sob a superfície da
palavra física está o significado codificado profundo. Então essa frase ela é muito poderosa. Ide pregai esse evangelho, curai os enfermos, ressuscitai os mortos. Funciona? Eles curaram? Sim, gente. Ressuscitaram até pessoas que estavam fisicamente mortas? Fizeram. Mas curai os enfermos e ressuscitai os mortos é mais profundo. É exatamente para a gente entender que a gente precisa fazer uma cura da enfermidade básica que essa humanidade tem, que é essa doença do ego caído, do pecado original, do ego idólatra, ou para fora ou para si próprio, e ressuscitar os mortos, esse estado de morte que eu acabei de falar para vocês. Mas olha aqui na primeira frase, pregai este evangelho. A palavra evangelion em grego significa boa nova. Jesus não disse assim, vão lá e vão dizer que eu sou o Salvador, que eu sou o Cristo, que eu vim ao mundo para salvar, que eu sou Deus. Ide lá e pregai a minha figura. Não. Jesus disse, ide e pregai esta boa nova. E o que era a boa nova? A boa nova de Jesus, e a boa nova que ele trazia como ser consciente, na sua consciência plena, crística, era assim, olha, esse mundo aqui pertence a uma estrutura cósmica de muitas moradas, de um universo muito maior do que esta terrinha. E cada um de vocês é uma emanação dessa consciência. O Pai, Criador, a consciência, a semente cósmica sob a forma do Pai, se unindo à Mãe, que é o Espírito Santo, que é a presença desta estrutura em nós com a sua contraparte, polaridade, chamada o masculino e o feminino, que devem se fazer um, para que surja este Filho poderoso da divindade, sendo ele homem, mulher ou de qualquer gênero fisicamente, isso não importa. Este Filho, a palavra pode ser mas ela abarca toda a manifestação do ser. Jesus disse, ide e pregai isto, pregai que a fé, a emuná, a certeza da realidade que transcende aos sentidos físicos e que é a realidade primordial, onde estão postas as raízes da árvore da vida, nos alimenta, e que a fé, quando reconhecida, estruturada, aliada a todo esse processo de libertação da consciência, faz com que a cura aconteça, faz com que a ressurreição surja em nível individual e em nível social. Porque Jesus foi um questionador social, sim. Ele não foi um guerreiro para destruir, para tomar um exército, como queriam alguns dos seus seguidores, inclusive Judas, e aí lutar contra os romanos para estabelecer um reino de Israel. Vejam bem essa história, para voltar atrás, no sentido físico da história, querer voltar a um reino de Davi, de Salomão, como muita gente hoje, queremos voltar a uma civilização europeia, cristã. Jesus não mandou criar civilização nenhuma em seu nome, e nunca foi criada uma civilização sobre este planeta que refletisse o que ele pregou. Vamos pensar com toda a abertura de mente. Que civilização dita cristã foi realmente cristã? Até porque ele jamais disse sejam cristãos. Nunca pediu para que se pregasse sobre ele, que se o colocassem no altar, que fizessem dele o Deus para que a gente pudesse adorar como uma figura externa a nós. Não, não, não. Jesus, o tempo inteiro, nos propôs e propugnou com todos os seus discípulos para que eles entendessem que ele era um representante de um estado de um super-humano que estava dormindo dentro de cada um de nós, e que se nós seguíssemos por esse caminho, que era encontrar nesse mesmo estado que ele expressava, o estado crístico, o caminho que nos leva sim à verdade e à vida, nós estaríamos curando tudo, pessoas e sociedades, e estabeleceríamos uma sociedade justa, não cristã, não isso, não aquilo, porque não é uma sociedade que quer louvar uma pessoa que está no altar, mas que não cumpre nada do que ele propôs, que não espelha nada do que ele fez, que não reflete nada do que ele nos mostrou com toda a clareza que é possível para cada um de nós realizar. Vocês querem ver? Vamos lá. Eu vou começar puxando
de um livro que eu acredito fundamental para todo mundo que quer entender o que é possível que nós, como seres individuais, participantes dessa sociedade humana, possamos fazer efetivamente com todas as nossas ações, ainda que as nossas ações aparentemente não atinjam grandes raios de reflexo, que não sejamos capazes de doar milhões de dólares, que não sejamos capazes de atuar politicamente fazendo isso, aquilo ali, que no nosso silêncio, que dentro da nossa estrutura de reconhecer que no ser interior de cada um habita a plenitude crística e, portanto, neste canal nós conseguimos nos conectar com a estrutura cósmica universal e fazer com que a luz que vem dessa estrutura seja cada vez mais capaz de curar a humanidade inteira. Nós precisamos entender isto e tomar uma atitude de nos postarmos atentos e vigilantes para que a cura venha, não com loucuras, né? Agora vai ter um reset, agora vai ter isso, vai ter aquilo. A humanidade persegue isso de uma forma pueril há milênios. Não sei se vocês sabem, né, de quando Jesus foi, se esperava que ele voltasse ali logo depois. Havia entre os discípulos uma falsa crença que Jesus iria aparecer nos céus. Jesus desencarnou não, superou a morte, né, no ano 33, 34 da Era Comum. Pelo ano 60, 70 se esperava isso, no ano 100 se esperava isso, no ano 1000, né, se dizia que o mundo ia acabar, que viria Jesus, no ano 2000. Então nós temos que parar com essa bobagem de acreditarmos que é lógico que nós estamos num caminho para isso. Ninguém pensa ao contrário, a sociedade está indo num caminho integral de resolução por um lado ou por outro, pelo amor ou pela dor. Estamos vendo que a dor está aparecendo como instrumento, mas nós podemos, da nossa parte, reverter isto. Nós podemos trabalhar para que o amor realmente compreendido, realmente vivido, transcenda este caminho de dor. E aí a volta do Cristo não é, até pode ser, a gente não sabe, uma volta plena, mas eu não acredito, nem ele mesmo, nem ele nunca disse isso, que o mundo tinha que se tornar cristão. Que isso? Jesus sabia que 3.000 anos atrás na Índia, a figura de Bhagavan Krishna tinha iluminado a Índia e tantos outros sadhus. Jesus sabia que Buda tinha vindo ao mundo, certamente com a sua consciência cósmica, sabia que outros santos viriam. Por que querer ter o privilégio ou a intenção de fazer proselitismo para que todos fossem cristãos? Olha que loucura isso. Não existe isso. Os grandes santos que tomaram Jesus como modelo, como Santo Agostinho, disseram: vocês não têm que ser cristãos, vocês têm que ser outros cristos. E Cristo ungido é um estado de consciência que não está amarrado apenas a uma figura, porque ele também falou: outros virão fazer a obra que eu faço e maiores obras ainda farão, porque não está preso a uma figura. Jesus é uma figura estelar, não há dúvida, como Buda, como Krishna, como tantos outros, mas ele não quis que essa figura estelar fosse adorada, fosse posta como um símbolo para que os seus seguidores fizessem o contrário do que ele propôs, que seguissem como ódio, fazendo guerras, destruindo, propugnando a maldade, propugnando a calúnia. Olhem o reflexo na igreja que tomou o seu nome, da Inquisição. Então, quando nós temos consciência disso, nós caminhamos com o Cristo, entendendo a amplitude da mensagem crística que transcende aos ismos, aos cristianismos, sejam quais forem eles, são maiores do que o cristianismo, seja qual for a sua denominação, cristã, evangélica, espírita, católica, o que seja, são maiores do que o islamismo, são maiores do que o vedantismo ou o budismo. A verdade é um caminho infinito, e o infinito só pode ser compreendido quando nós vivemos, porque não se define, não se dá fim. A palavra definir é isso, dar fim, restringir o que é infinito. O infinito nós só conhecemos, e para conhecer o infinito nós temos que caminhar para dentro de nós mesmos, onde está esta chama crística, esta chama divina ali, em nós oculta, nele plena, em Buda plena, em Krishna plena.
Esta chama brilha quando a consciência desperta. Então eu peguei um livro aqui para mostrar a vocês, está ao contrário, mas se vocês derem uma de Leonardo da Vinci, vocês vão ver que aqui é a Segunda Vinda do Cristo, de Paramahansa Yogananda, já traduzido em português. Yogananda descreve, analisa as partes dos evangelhos, e aí faz uma análise muito interessante em relação à compreensão desses textos evangélicos que são tão desinterpretados pelas visões religiosas comuns, né? Olha esse trecho aqui do Evangelho de João, que Yogananda separa neste livro aqui que eu mostrei para vocês, a Segunda Vinda do Cristo, e comenta. Jesus explica aqui com clareza que o seu eu interior é o espírito. Ele jamais colocou ênfase em seu corpo e na sua personalidade, diz Yogananda, mas sempre no espírito onipresente que habitava o corpo. Aí o Filipe diz lá, no Evangelho de João, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Olha isso, o apóstolo Filipe, que estava com ele, né, há 3 anos, vendo e ouvindo, ainda não tinha chegado a essa compreensão. Ele representa todos nós. Mostra-nos o Pai, né? Jesus disse a ele como resposta, eu estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-me o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Acredita, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, eu vos digo, agora vem aquele trecho que eu já falei para vocês, quem tem fé em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, mas tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então isso aqui gerou várias interpretações religiosas, todas elas respeitáveis, mas o que eu quero compartilhar com vocês aqui é que naquele momento ninguém conhecia Jesus, e Jesus estava falando não como figura, Yogananda comenta de uma forma magistral aqui, estava falando como consciência. Ele diz assim, você não está olhando nessa consciência crística a presença do Pai? Ele não estava se comparando ao Pai, porque isso depois gerou a doutrina de que Jesus era Deus, né? A Trindade sendo Pai, Filho e Espírito Santo, o mesmo Deus, que é profundo, mas no entendimento de que Jesus era o Deus baixado do céu, externo a nós, sempre essa história de externo a nós. Não, Jesus estava falando o contrário, se conectando conosco. Você está olhando o Pai em mim, a minha consciência crística desperta é que está falando com você e você diz, mostra-me o Pai, você está vendo ela expressa em mim. E você, Filipe, como ele diz aqui, fará as mesmas obras, outros farão, até maiores, quando entenderem esse o caminho. E aí, Yogananda faz um comentário belíssimo, eu recomendo que vocês leiam esses livros. Ele mostra que a voz dele, ele diz assim, tudo que eu faço não sou eu quem faz, é o Pai em mim. Isso é um exemplo espetacular da verdadeira humildade, porque quando a gente começa a fazer obras muito boas e a gente começa a achar que somos nós os autores, é a porta aberta para nós entrarmos no reino da ilusão e na queda. Quando a gente entende que a gente não é autor de nada como ego, bem-aventurados, abençoados os pobres no espírito, que o ego é pobre e o espírito é a riqueza. Quando a gente entende isso, a vaidade vai dando lugar, né, à presença divina, e a gente percebe que o que está operando em mim é a presença divina, e ela está em mim hoje plena, não estando presente ainda, está presente, mas não estando manifesta nos outros irmãos que caminham comigo, mas estando oculta, ela não está manifesta, mas estando oculta, significa que a unidade entre nós é apenas separada por uma questão de percepção de consciência.
O ser que entende que o seu ego não obra nada, não opera nada, só a consciência divina, está livre nesta queda, né? E ao mesmo tempo consegue perceber esta consciência divina no outro, mesmo que naquele outro ela esteja oculta por obras, por expressões as mais terríveis que a nossa sociedade chancela e condena. Porque este ser, quando vai percebendo a natureza e vai entrando pelo caminho do Pai, ele vai se libertando do julgamento, ele se liberta da condenação, ele se liberta em todos os sentidos das estruturas do seu ser que servem ao ego, que servem ao príncipe do mundo, ao pai da mentira. E, portanto, a sua palavra não agride mais, a sua palavra não calunia mais, a sua palavra não condena mais, a sua palavra não fere mais. O amor desperta e a sua palavra está banhada no mar do amor. E mesmo quando ela é usada para corrigir, para conversar, ela estando banhada no mar do amor, ela não fere. Ela pode até ser cirúrgica, como um cirurgião que faz uma cirurgia para poder fazer a retirada de um abscesso ou de um tumor. Mas, embebida no amor, a palavra é vida. E o Yogananda segue depois, falando ainda desse Evangelho de João. Deixa eu ver aqui. Quando o Filipe ainda fala do caminho, porque Tomé, quando ouve o Filipe dizendo, diz assim: Senhor, nós não sabemos para onde vais, porque ele diz assim: eu vou para o Pai e vou mandar o Consolador, que virá, porque para que o Consolador venha, eu tenho que ir. E a gente sabe, já falei aqui algumas vezes, né? Não sei se todos estão ouvindo, mas o Consolador em hebraico, Menachem, Menachma em aramaico, é o nome do Mashiach. Olha que coisa interessante. Então Jesus diz: eu vou para que um outro Mashiach, o Consolador, venha e entre em vocês. O Espírito Santo é o Consolador. O Espírito Santo é Deus em nós. Por isso é que ele é Deus com o Pai e com o Filho. Esse é o grande significado deste dogma católico, não entendido nem às vezes pelos próprios católicos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, porque, na verdade, tudo faz parte dessa unidade. Nós, quando fazemos com que o Espírito Santo venha a nós, nos tornamos como os apóstolos se tornaram em Pentecostes, né? Que está chegando aqui daqui a pouco. Né? Hoje nós estamos, eu falei na semana passada aqui do Homer, para quem estava conosco, hoje nós estamos no 40º dia do Homer, que lá na época que Jesus viveu com seus apóstolos, estava a 2 dias da sua ascensão. Ele ascendeu no 42º dia do Homer, para que no 50º dia, na festa do Pentecostes de Shavuot, os seus discípulos, da mesma forma como no Monte Sinaí recebeu-se a Torá nesse dia, os discípulos no dia de Pentecostes, no dia de Shavuot, recebem o Espírito Santo, a consciência divina que veio em plenitude e tomou conta do seu corpo. Hoje, a gente está vivendo esses tempos desafiadores de guerras, de massacres, de frieza. Jesus também fala, nesses tempos o amor esfriará de quase todos. Gente, nós estamos vivendo um tempo, né, que essa pandemia, olha o que essa pandemia podia ter trazido. Agora, 1 ano e meio depois, a gente pode falar. Imagine se os grandes donos do capital, os banqueiros, pudessem dito assim: olha, gente, para quem agora não está podendo abrir o seu negócio, nós vamos emprestar a juros simbólicos. Eles não iam perder nada do que eles já têm. Se os grandes donos do capital pudessem auxiliar os governos, os estados, a darem sustento àquelas pessoas que não têm nem o que comer. Imagine se isso tivesse sido feito em 1 ano. Talvez hoje nós estaríamos já saindo dessa pandemia direto e com uma sociedade engrandecida, uma sociedade mais fraterna. Não está acontecendo, infelizmente, mas não vamos desistir. Porque, como diz a Carmen, nós somos a consciência do Messias. Essa consciência está lá dentro de nós, ela precisa ser desperta.
E nesses tempos desafiadores de guerras, de massacres, de calúnias, de hipocrisia, de gente se dizendo, como Jesus falou, olha, nos últimos tempos vai ter muita gente chegando aí dizendo, eu sou o Cristo, eu vim em nome dele, vem para mim. Não acreditem, não acreditemos em salvadores, não acreditemos em figuras messiânicas, não acreditemos em pessoas que falam em nome dele, mas agem completamente diversos de tudo aquilo que ele viveu. Temos que ter olhos de ver, olhos com clareza, para perceber que não é por aí. Os salvadores somos todos nós, é a consciência messiânica que tem que ser desperta. Se hoje nós somos agora 145 pessoas, se nessas 145 pessoas hoje nós conseguíssemos o milagre de despertar essa consciência crística em nós, gente, a reação em cadeia de 145 pessoas espalhando é como se fosse ao contrário, do lado bom, da luz, o que o vírus faz. Nós seremos superados, como todos, essa luz já ia espalhar, cada um de nós espalha para outras 10, para outras desses outros para tanto, e era numa progressão geométrica. Mas quem fez? Essa é a grande pergunta. Quem de nós fez os movimentos a partir do eu lá profundo? Né? Todos nós fizemos alguma coisa, certamente, nós estamos aqui, fizemos movimentos, mas todos os nossos movimentos precisam estar baseados todos os dias em nós conseguirmos fazer com que o ego vá sendo corrigido, curado pela consciência crística, para que nós saiamos realmente como instrumentos de cura para uma humanidade, para levantar uma boa nova, para espalhar aquilo que Bhagavan Krishna, que os grandes mestres, né? Moshe, Eliyahu Hanavi, Abraham Avinu, nosso pai, que foi a misericórdia pura, que confiou até o início, que lançou uma semente que vai se reproduzir como as estrelas do céu. Mas é preciso que a gente acolha isso dentro de nós, é preciso que a gente trabalhe isso dentro de nós, que nós construamos esse templo sagrado dentro do nosso coração, da nossa alma, que ele possa abrigar a chama que está ali guardadinha, mas está oculta, e a gente vai ali colocar o incenso da nossa oração, né? Ketoret, que é o incenso, que é a ascensão da nossa consciência, para buscar no céu aquilo que tem que se manifestar na terra, elevarmos para que toda aquela luz possa baixar e se manifestar pelos nossos pés, pela nossa palavra nesse mundo. E nós podemos fazer isso está à disposição a um toque, no sentido, a um passo dos movimentos internos. Basta que a gente todos os dias acorde, agradecendo por estarmos abrindo os olhos e nos colocando disponíveis a trabalhar essa consciência, e tudo virá a nós, tudo virá a nós. Nós teremos à nossa disposição todo o movimento, toda a luz que já brilha à nossa volta. Ela virá a nós não porque nós fizemos um esforço, não, porque ela já está aqui. É só nós abrirmos esses canais e tudo vem, tudo vem. E nós precisamos fazer isso, vamos conjugar, porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque se perguntar, me mostra ao Pai, ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, me conhecesseis a mim, conheceríeis também a meu Pai. Já desde agora o conheceis. Jesus bota no presente, já desde agora o conheceis. Eu estou dizendo isso. Eu, Yoshua Bar Yosef, digo aos meus discípulos, ele dizia, aos discípulos dele, todos os dias são dias que nós temos um tesouro à nossa mão para trabalharmos e transformarmos num presente. Jesus, que já conhecia um pouco não, provavelmente tudo, como toda a consciência desperta do que hoje a ciência quântica nos mostra, que não existe tempo, existe apenas um grande agora, e os nossos movimentos é que direcionam o tempo. Então nós podemos transformar um dia, com o seu potencial, num caminho infinito. Cada dia nos é dado como um presente, né? Tem muita gente que fala isso, fazendo essa ligação no significado da palavra presente, porque o presente não se mede tempo, na verdade, a gente mede o tempo dentro da nossa ilusão, desse movimento temporal, mas nós transcendemos tempo e dimensões quando nós mergulhamos dentro de nós. Então todos os dias são sagrados para que nós possamos nos dedicar
nos dedicar à oração, nos dedicarmos às meditações, sejam quais forem as escolas que a gente escolha, todas elas são linguagens que falam da mesma verdade. E a gente precisa ter a noção disso, né? Eu estava aqui antes de vocês, falamos do Pai, então eu recomendo então para quem tem afinidade com Yogananda, são 3 volumes da Segunda Vinda do Cristo, e eu acho que são ensinamentos maravilhosos. Resume tudo que a Self ensina. Ele fala da forma de meditar, né? Sem dar a técnica de Kriya, que é uma técnica mais específica, mas a técnica básica de se fechar os olhos, olhar para o centro, o Kutasha Chaitanya, no centro das sobrancelhas, esse centro onde a presença crística está ali, jamais apagada, e depois conectarmos com todas as estruturas e fazermos na meditação um trabalho real, para que o nosso ser possa agir no mundo sem ser do mundo, né? E hoje, eu estava aqui antes da gente começar a nossa live, vendo aqui alguns vídeos, e vi um vídeo sobre Narayana. Narayana é uma expressão da divindade dentro da tradição védica muito interessante, porque ninguém faz Shriman Narayana, que é o mantra Shriman Narayana. Narayana, quando você olha a figura que eles mostram, parece Krishna. Mas Narayana é um outro nome de Krishna? É um outro nome da divindade. Só que Narayana, quando a gente vai um pouquinho mais profundamente, as representações de Narayana mostram a figura azul, né? Meu Krishna é azul, mas que do avatar de Vishnu, né? Porque é a cor de Vishnu, é a cor, na verdade, da Trimurti, da trindade hindu, mas Narayana, certas expressões dele mostram o rosto, primeiro que parece o rosto de Krishna, mas ao lado aqui forma assim um arco, acho que talvez vocês já tenham visto, de todas as estruturas das divindades hindus. Está ali Rama, está ali Narasimha, na face do leão, Hanuman, Ganesha, e todas, muito. Narayana, então, é a síntese da presença cósmica. Olha que maravilha, os hindus têm uma mitologia muito complexa, mas quando eles mostram, né? Quando eu falo Narayana, eu estou falando de Mahavishnu, eu estou falando de Krishna, eu estou falando de Rama, eu estou falando da unidade. Então, todo este processo que nós estamos buscando aqui é um processo que unifica, e eu sempre digo isso, esse é o grande objetivo, humilde, para a gente procurar ser na casa de Padre Pio, de nós buscarmos fazer com que essas linguagens falem entre si, mostrando que falam todas a mesma verdade. Essa busca é uma busca comum, onde jamais deveria ter havido, porque isto é filho desta egolatria, desta idolatria, as divisões que criaram as religiões, as civilizações, que hoje tem gente querendo resgatar, civilização cristã. Gente, isto é ilusão. Nós temos que entender que esses tempos desafiadores precisam nos tirar da ilusão. Não vem Cristo sob a forma de ninguém para nos salvar, não vem figura nenhuma messiânica, não vem ninguém para poder prender os maus e levar. A limpeza vibratória do planeta está havendo? Sim, mas ninguém é capaz de dizer o que está acontecendo de verdade. Ninguém, nem o dia, nem a hora, nem como. O que nos cabe fazer é a nossa parte, e a nossa parte é fundamental, é importante. Se eu não fizer a minha parte, eu não estou sendo instrumento. Se eu não romper o meu ego, se eu não terminar com as estruturas que nos levam aos enganos, porque não tenhamos dúvida, nós todos temos passado, para aqueles que acreditam em reencarnação, em caminhos religiosos enganadores, né? E que nos enganaram a nós mesmos. Nós todos já fomos sacerdotes em várias religiões, nós todos já fomos tudo. Estamos reunidos aqui para aprender esse amor, para aprendermos a refazer esse caminho de uma forma a transcender e a abraçar nesse amor tudo que é possível ser abraçado, sem que esse abraço restrinja, sem que esse abraço diga que aqui dessa parede para lá não existe. Pelo contrário, nós estamos aqui para servir. Estamos fazendo um trabalho vibratório juntos. Esse nosso encontro, gente, podemos ter a certeza, ele permite com que os amigos espirituais que nos acompanham encontrem, né, aberturas dentro de nós mesmos para nos tratar,
para tratar aqueles que amamos, para nos deixar, né, sinais vibratórios para permitir a gente ter mais facilidade nessa busca espiritual. Então, e também não significa que é só aqui, pelo contrário, existem vários movimentos no mundo, graças a Deus, né, que estão sendo veículos desse processo. Com essa confusão toda que o mundo está passando, né, político, econômica, social, em todos os níveis, existe toda uma força espiritual trabalhando, uma força redentora no sentido dessa palavra real. E é isso que nós temos que, como pessoas individuais, termos consciência. Abrir os nossos olhos para que cada dia seja um dia que dignifique o seu tempo, sabendo que o tempo é apenas o fruto do nosso movimento, né, como seres. E, portanto, um dia tem tanto poder quanto 1000 anos, porque para o agora divino não há tempo. Então, isto tem que ser uma consciência permanente dentro de nós. E aí, gente, eu vou voltar aqui um pouquinho. Na semana passada, nós estávamos falando que estamos vivendo, né? Lembra que foi o Lag Baomer, que nós fizemos aquela fogueira espiritual, a contagem, eu expliquei, né, que aquela contagem do Homer, que os apóstolos de Jesus fizeram, né, para a gente entender que tudo é um, o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, foi que os apóstolos estavam reunidos lá no mesmo lugar onde houve a ceia do Pêssar, né, do Jesus, a chamada última ceia. Eles se reuniram naquele mesmo cenáculo, muito medrosos até, com as portas fechadas, os 12 apóstolos e a mãe do Mestre, para comemorar o Pentecostes, os 50 dias, depois dos 49 dias das 7 semanas da contagem do Homer, que é um período de purificação, onde a gente vai olhando para dentro, em cada estrutura, na linguagem cabalística, nas Sefirot, né? Cada uma das Sefirot que se contam desde aquela que é a misericórdia, o Chesed, descendo por Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod e Malchut, as 7 Sefirot que expressam o universo físico e os seres que habitam nele, mais até do que o universo físico, o universo criado e os seres nele criados, e a purificação se dá depois do Pêssar. E Jesus acompanhou os discípulos por 42 dias nessa contagem, aparecendo para eles, mostrando que a consciência desperta vence mesmo a morte física. A morte física não tem poder nenhum. Essa morte que a gente tem que lutar é outra, né? É esse estado de consciência amarrado no ego, amarrado na ilusão, no medo, né? Na fraqueza de nos acharmos impotentes, ou na ilusão de nos acharmos no nível, na ótica do ego, superpotentes. Todas as duas visões estão erradas. A visão verdadeira é apenas a consciência crística, apenas a divindade em nós é capaz de realizar obras verdadeiras. E a gente tem que buscar este conhecimento, o Espírito, primeiro, Deus, buscar a divindade, buscar essa divindade em nós, e a partir daí tudo virá. Como diz o Mestre, que eu aponto tanto hoje, e como quero apontar cada vez mais, tudo mais virá de acréscimo. E, portanto, esse período aí, né, da contagem, chamada contagem do Homer, que se contam os 49 dias, fazendo com que cada dia a gente reflita um movimento de purificação, entra agora na sua reta final, né? No 40º dia nós estamos nos aproximando da última semana, e aí na noite do 49º para o 50º dia faz-se a comemoração de Shavuot ou do Pentecostes. Os discípulos estavam lá então em Jerusalém, reunidos no cenáculo, eles comemorando o Shavuot, fazendo a vigília, porque se faz ainda hoje, né, dentro da tradição cabalística, da tradição hebraica, quem pode fazer uma vigília, ficar acordado a noite inteira, né, acendendo as luzes do coração, porque no mesmo dia que a Torá veio no Be'ar Sinaim, no Monte Sinai, né, foi o mesmo dia que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. Então, isso é muito significativo, esse casamento de datas.
E a gente pode aproveitar isso, né? Shavuot vai ser no dia 17 do mês de maio. Nós já estamos hoje no dia 6. Então vejo que nós estamos entrando na reta final. E eu quero muito aproveitar hoje falando desses salmos para nós darmos aí, né, um aquecimento mais nessa chama, ganharmos forças em conjunto para que possamos acender em nós essa luz, para que ela possa chamar a luz que vem de cima como línguas de fogo e, por que não, recebermos nós também o Consolador, o Espírito Santo. Como disse Jesus, eu vou para que o Consolador venha, para que Menachem venha, para que a consciência divina venha em vocês. Não se iludam, nós estamos aqui com um objetivo só nesse mundo: buscar, encontrar e realizar esta consciência. Quando nós realizamos a consciência crística em nós, ou mesmo quando ainda não realizamos, quando estamos no caminho, tudo à nossa volta pode mudar. A nossa fé vai ser capaz de atrair para nós todas as coisas, mas os nossos desejos já vão estar distanciados dos desejos egóicos. A nossa fé pode atrair aquilo que necessitamos como veículos da divindade, para que a plenitude seja, mas não para que nós acumulemos o que não é preciso ser acumulado, para que nós exorbitemos, né, como hoje existe, né, essa riqueza enorme acumulada, debochando daqueles outros que sofrem. Não sei se vocês sabem, todas as semanas, para quem estuda Kabbalah, se estuda uma passagem da Torá. E na passagem dessa semana tem uma citação que a gente não precisa nem olhar codificada para entender a sua profundidade. E vai vir de encontro ao que eu falei aqui há pouco tempo, não sei se vocês vão lembrar. Ali diz assim, e não precisa nem entrar em código, isso basta olhar a primeira significação para a gente ver, para dar um tapa na cara da gente, que diz assim: você atenda, meu povo, atenda ao pobre, aquele que está na pobreza, atenda a ele com o seu amor e com a caridade, mas a maior glória é evitar que o seu irmão caia na pobreza. Então, assim, quando a gente percebe que o processo vai levar à pobreza, nós temos que agir. Vejam só que há 1 ano e meio já quase, né, atrás, quando essa pandemia veio e bateu na sociedade, né, olha a oportunidade que nós perdemos para evitar que muitos caíssem na pobreza, porque os pobres já são milhões, aqueles invisíveis, né? Que eram, não sei, invisível para quem, mas aqueles que caíram e não precisavam ter caído, olha o que poderia ter sido feito. Mais luz teria sido acesa, mas ainda há tempo de se fazer algo, né? Porque quem tem mais condições pode fazer mais, mas não vale mais porque ele tem mais condições. Olha a história do óbolo da viúva, né? Ela deu com todo o seu coração, ela deu com todo o seu amor. Mas aonde foi parar o amor? A gente falou aqui das instituições financeiras que poderiam ter criado empréstimos a juros simbólicos. Isso não teria tirado nem um tasquinho da sua riqueza, pelo contrário, certamente teria circulado e aumentado a riqueza como um todo, e eles são os primeiros a se beneficiar, né? Porque quem tem um pouquinho de dinheiro vai logo investir. Mas a sociedade não se enxerga como um organismo. A sociedade se enxerga ainda com a cegueira do ego. A sociedade se enxerga ainda com as visões idólatras, os falsos deuses que nós criamos e as ilusões que nós vivemos. Mas quem é a sociedade? Somos nós, é nosso reflexo. Então é hora da gente despertar, da gente passar a ter o objetivo, o alvo, ali dentro de nós mesmos, aonde dorme o Cristo, aonde dorme o Messias. E repetindo o apóstolo Paulo, despertai vós que dormis. Aquelas pessoas que chegaram a um nível de poder e estão presas na ilusão, que sono. Vai despertar por bem ou por mal, né? Então,
eu voltei a falar dos salmos, porque os salmos são um repositório de energia, não são apenas belas orações, são belas orações, mas aqui, principalmente na sua originalidade da letra da língua hebraica, que é uma língua mântrica, como é o sânscrito, como é o árabe, sagrado árabe, né, que estruturou o Corão, como são as línguas indígenas, como toda língua, mesmo o português as línguas ocidentais ficaram um pouco prejudicadas com isso pelas estruturas que nós criamos na mente ocidental racional. Mas o hebraico é uma língua mântrica e os salmos estão estruturados nesta base. E por isso eu falo em hebraico. E por isso eu tento mostrar para vocês os códigos que estão postos aqui. Eu hoje estou querendo olhar com vocês o Salmo 15 e o Salmo 16. Comecemos com o Salmo 15. Eu vou ler em português primeiro, tentar mostrar a vocês aqui os ensinamentos ocultos. E, como a gente falou de sociedade aqui, esse Salmo 15, ele às vezes parece acusatório, porém, ele fala aqui de uma visão interna. Nós estamos na Parashá Be'ar, monte, né? O que é o monte, né? Jesus, quando saía do templo, ele ia para o Monte das Oliveiras. No período que ele estava em Jerusalém, ele sempre pousava à noite no Monte das Oliveiras, porque ele gostava de subir aos montes para orar. O que é subir ao monte na sua codificação? É elevar o seu estado de consciência. Então, a paraxá dessa semana, a vibração dessa semana é um convite a elevarmos os nossos estados de consciência, tá? Então, no Salmo 15, em português diz: um salmo de Davi, ó Eterno, quem habitará em teu tabernáculo e quem ascenderá a teu sagrado monte? O código disso, quem vai ascender no estado de consciência? É aquele cujo caminho é de retidão, que prima pela justiça, cujo coração se rende à verdade, que não tem calúnia na sua língua, que jamais praticou o mal contra seu companheiro, nem causou vergonha a seu próximo. Tudo isso aqui, se a gente fizer uma autoanálise, nenhum de nós se encaixa perfeitamente aqui nesse troço. Mas quem é que vai? É quem ascende. E como é que ascende? Hoje a gente procurou falar aqui, nessa confusão de palavras juntos, que existe um caminho de ascensão. Oração, meditação e entendimento de que a resposta está dentro de nós, que o Cristo está lá dentro. Sim, a divindade está ali. Portanto, meditar e orar, sim, são instrumentos para que as nossas ações reflitam esses estados ascendentes de consciência. Tá? Então vamos lá. O malévolo lhe é repulsivo, mas aqueles que amam a Deus, este, o Eterno, lhes concede honra. Não anula um juramento, mesmo quando lhe é danoso. Nunca emprestou o seu dinheiro a juros, nem aceitou suborno contra o inocente. Quem desta forma faz os seus atos, jamais sucumbirá. Está aqui para nós, não é a nossa realidade ainda, mas é o nosso objetivo. Por isso eu trouxe esse salmo, para que a gente aproveite esses próximos dias, mais do que nunca, para que nós possamos ascender ao monte do Eterno, a Be'ar Sinai, ao monte Sinai, aonde foi revelada a Torá, naquele espetáculo de luzes e sons, ao cenáculo de Jerusalém, aonde os 12 discípulos e a mãe nossa, Miriam, Maria, e é o mês dela, né, gente? Daqui a pouco, dia 13, mais a sagrada aparição em Fátima, espetacular aparição em Fátima. Lá naquele cenáculo, Maria e os seus 12 companheiros também ascenderam ao monte e receberam o Espírito Santo. É isso, Clara, retidão, justiça, verdade. Justiça significa nos unirmos a essa natureza divina. Quando a gente faz isso, nós somos justos. E quando estamos unidos à natureza divina, não somos condenadores, não somos detratores, não somos caluniadores, mesmo que isso possa aparentar
uma coisa que se chama de justiça aqui no mundo, que não é. Vou lê-lo em hebraico agora, para que nós possamos puxar a energia mântrica. Então eu peço que todos os que queiram possam nos reunirmos, todos como se estivéssemos numa grande roda xamânica. A nossa fogueira está acesa desde a semana passada e flutuando sobre as luzes dessa fogueira astral, cada um de nós em um asana. Eu hoje estou vendo a gente em asanas. Quando falei isso agora me veio à mente, nós sentados no asana, aquele asana que todos nós conhecemos, com as pernas cruzadas, para que nós possamos ser também instrumentos e flutuando sobre essa fogueira astral, a bola linda azul que representa o nosso planeta, envolvida no toróide do seu campo magnético e das dimensões espirituais à sua volta. Vamos então ter essa imagem em nossa mente e eu vou ler o Salmo 15, agora em hebraico. Mizmor le David, Adonai mi yagur be'acholecha, mi yishkon be'ar kodshecha, holech tamim ufoel tzedek, vedover emet, בלבבו, לא רגל על לשונה, לא עשה לרעהו רע, וחרפה לא נשא על ככבו, לא עשה יחהו רע, וחרפה לא נשא על ככבו. Vou repetir uma terceira vez. לא עשה לרעהו רע, וחרפה לא נשא על ככבו. נבזה בניו נמאס, ואת ערכי אדוני יכבד, נשבע להרע, ולא ימיר, כספו לא נתם בנשך, ושוחד על נקי לא לקח, עושה אלה לא ימות לעולם. Amém. Esse salmo ele é forte, porque ele vai como uma espada lá dentro da gente, para mostrar assim, quem é assim, aonde a gente vai encontrar essa luz. Essa frase que eu repeti 3 vezes é: que jamais praticou o mal contra seu companheiro, nem causou vergonha a seu próximo. Esse objetivo a gente pode ter, que jamais praticou o mal contra seu companheiro, nem causou vergonha a seu próximo. Por isso eu repeti ela 3 vezes, ela é um mantra dentro do mantra, né? Então, Lo asa lireu ra'a vecherpa lo nasa al kechuvu. Vamos ao Salmo 16. Tem uma frase: Shivit Adonai nenegdi tamid. Se a gente falar só essa frase quando a gente acordar, está muito com pressa, não pode orar, não pode rezar. Se você disser esta frase, você tem uma ponte de consciência montada para nos conectar com a presença divina. Se fizer falar essa frase com concentração, com amor, com força, né? Ela faz parte do Salmo 16. Esse salmo, por isso eu li junto hoje com o 15, é poderosíssimo. Vamos ao português primeiro. Mirtam de David. Protege-me, ó Eterno, porque em Ti eu busquei refúgio. A meu Deus eu proclamei: És o meu Senhor e meu benfeitor, e nada há para mim acima de Ti. Nada há para mim acima de Ti. És o meu benfeitor, busquei refúgio. Quanto aos puros e santos da terra, são as figuras ilustres com quem me comprazo. É isso, gente. Puros e santos quem são? É Francisco de Assis, é Padre Pio, é Paramahansa Yogananda. Quando essa tradução em quem me comprazo não traduz bem o hebraico. Em quem me comprazo é aqueles a quem eu me dirijo, porque unido a eles que são canais vivos, eu vou beber na fonte de água viva da alegria. E por isso vou me comprazer, ter prazer. É difícil traduzir o hebraico, mas o hebraico diz isso. Eu vou aos justos, porque eles são canais. Não é que eles sejam ninguém por si mesmos, porque eles também entenderam o que disse o Cristo. É o Pai, é a Mãe que vive neles que fala, não é o ego.
E, portanto, eles são canais. Sim, Padre Pio é um canal, Frei Luís é um canal, Francisco de Assis é um canal, Dom Bosco é um canal, Paramahansa Yogananda é um canal, Eliarmo Hanavi é um canal. Todos aqueles que despertam, e cada um de nós pode ser um. Todos nós podemos ser um. Todos são canais. Padecerão, porém, severas penas aqueles que trocam a sua confiança no Eterno por falsos deuses. Falsos deuses não são apenas deuses feitos de pedra, as idolatrias, né? Porque quando você faz isso, você se torna um idólatra da idolatria. O idólatra da contra-idolatria. Se você vai estourar uma imagem de uma Nossa Senhora, você não está entendendo nada. Falsos deuses são as estruturas que nós construímos dentro de nós com o nosso ego. Esses são os falsos deuses. O dinheiro entendido como um deus. Dinheiro é energia, é meio, é uma energia sagrada que está sendo distorcida pelos homens. Então, padecerão severas penas aqueles que trocam sua confiança no Eterno por falsos deuses. Não participarei das libações com o sangue de suas oferendas, e seus nomes não serão pronunciados por meus lábios. É profundo isso. É de minha sorte o sustentáculo. Quando fala sorte aqui, a palavra sorte em hebraico não é sorte no sentido que a gente fala em português. Não existe sorte aleatória. Sorte é destino, mas no sentido de buscar um caminho efetivamente luminoso. É então um sustentáculo, e o Eterno é a porção da minha herança e do meu cálice. Eu pulei aqui, desculpem, gente. O Eterno é a porção da minha herança e do meu cálice. É da minha sorte o sustentáculo. Aprazíveis e amenos são os lugares a mim destinados. Bela é a minha herança. Eu bendirei ao Eterno que me guia, e até de noite me adverte o coração. Olha que beleza essa. Mesmo em português, gente. Agora essa é a frase: consciente estou sempre da presença do Eterno. Estando Ele à minha direita, nada poderá me abalar. Esta frase em hebraico eu vou dizê-la e vou ressaltá-la. Shivit Adonai lenegdi tamid. A minha consciência está ligada à presença do Eterno. Olha o poder dessa frase, gente. Shivit Adonai lenegdi tamid. Shivit, consciência, graça, estado da graça, da consciência do Eterno está dentro de mim. Eu estou consciente desta presença o tempo inteiro. Dormindo, acordado, andando, parado. Isso eu aprendi lá na Academia de Kabbalah. Dou gratidão ao Mário, né, ter mostrado isto surgir do Salmo 16. E Ele à minha direita nada poderá abalar. Por isso se alegra o meu coração, a minha alma se regozija, ela descansa, e seguro descansa o meu corpo. Pois ao Sheol, que é o umbral, que é a dimensão baixa, não abandonarás a minha alma, nem permitirás que com a corrupção eu me depare. Aqui tem um código fantástico, né? Paulo de Tarso, inclusive, fala disso de uma outra forma, mas vejam só: não abandonarás a minha alma, nem permitirás que com a corrupção eu me depare. Ora, um corpo humano, quando desencarna, né, ele passa por um estado, corrupção não é bem o sentido, mas de degradação para voltar a ser a terra de onde ele veio. Aqui que se diz, esse é o hebraico que fala a corrupção. Mas qual é o código que está aqui? Quando eu estou nesse estado de consciência, eu não recarno mais. Só quando é necessário, como um sadique, um santo, um justo vem, como Francisco de Assis em missão. Eu não tenho mais o karma como lei, porque exatamente eu falei aqui, Shivit Adonai lenegdi tamid. A minha lei, Shivit, tem uma relação com a palavra graça, estado de consciência em hebraico. A lei não é mais a lei do karma, a lei é a lei da liberdade, é a lei que foi proclamada por esse e todos os outros mestres. O karma é uma lei secundária. Essa lei nos liberta. Quando eu estou nesse estado, eu não preciso reencarnar a não ser voluntariamente. Eu estou livre da roda de Sansara. Não serei abandonado ao Sheol, nem permitirás que com corrupção eu me depare. Far-me-ás conhecer a vereda da vida. Gente, eu sou o caminho.
verdade e vida, mas não é a figura de Jesus só que foi adorada e posta em meu altar, e os seus seguidores matando as pessoas, né? Discriminando, dizendo isso, aquilo, tudo ao contrário. Não. Quem falou isso foi a consciência crística nele. Esse é o caminho, essa é a verdade que nos leva à vida. Far-me-ás conhecer a verdade, a vereda da vida. Em tua presença, a alegria se torna plena. À tua destra, as delícias são eternas. Olha que beleza, gente. Na tua presença, a alegria é plena. A alegria é um estado que está dentro de nós, não é dependente de coisas fora. Porque quando eu consigo esta alegria sempre nova, como diz Paramahansa Yogananda, tem até uma música bonita, né? Quem conhece na selva fala, né? Alegria sempre nova, alegria, né? Joy, 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 ever new joy, 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 joy. Em inglês, ever new joy, joy. Essa alegria, ela renova o mundo. Quando eu consigo esse estado de alegria que vem de dentro para fora, não é fácil não, gente. Por isso tem que trabalhar cada dia, meditar cada dia, fazer um dia ser trabalhado por nós, vencendo essas dores. São muitas que nós temos, sim, são obstáculos, todos nós temos, coisas a vencer. Mas esse é o objetivo, buscar essa alegria. E ao buscarmos essa alegria, ela se irradia para fora. E aí a presença divina vai à nossa destra. O lado direito significa Hesed, misericórdia. Misericórdia é compaixão, não é peninha. Misericórdia é fazer com que essa luz se espalhe e vá curando. Mesmo o mal mais duro não resiste a essa luz. Só que a gente nunca teve a coragem, como indivíduos e como sociedade, de experimentar isso. Todas as experiências que foram feitas nessa direção se mostraram extremamente poderosas, como por exemplo o Ho'oponopono. Por isso que eu falei lá no início da nossa conversa, para quem não estava, nós estamos em momentos duros e difíceis sim, mas nunca talvez tivemos, como sociedade humana, tantos instrumentos à nossa disposição, tantas linguagens, tantas coisas para podermos realizar esse caminho. Eu citei o Ho'oponopono, agora é um deles. Mas hoje em dia, a própria ciência nos dá respaldo. O que nós estamos esperando? Esse salmo, agora eu vou falar ele em hebraico. Vou ressaltar esta frase, Shivit Adonai lenegdi tamid, e uma outra também, Adonai menat helki vechosi atat tamir gurali, que diz, em português, o Eterno é a porção da minha herança e do meu cálice, e da minha sorte é o sustentáculo. O cálice que transborda, a porção da herança significa tudo aquilo que eu fiz, mas melhor do que isso, tudo aquilo que eu sou, cria a minha herança, transborda o meu cálice e sustenta a minha sorte, que não fica mais dependente, como uma folha seca, das ondulações kármicas, do alto e do baixo, mas vai como um navio que aproveita, seja qual for o vento, para ir aonde o seu timoneiro determina. E o timoneiro é o Cristo em nós, a consciência divina em nós. E agora que está terminando o nosso tempo, eu vou ler o Salmo 16 em hebraico e vou ressaltar essas duas frases mântricas que podem ser usadas por nós sempre. Eu vou repeti-las 3 vezes cada uma delas. Mirtam le David, Samchen Yelki Rassitivach, Amart l'Adonai, Adonai ata, Tovati balalecha, Likdoshim asher baaretz, Hema ve'adirei kol chevtzivam, Hirbu atzevotam acher mahru, Balasich nishkelem anidam, Uval lesa et shemotam al sefatai. Adonai menat helki vechosit ata tomit gorali. Adonai menat helki vechosi ata tomit gorali. Adonai menat helki vechosi ata tomit gorali. Ravalim nafelu li baneimim af nachalat shafcha alai. Avarech et Adonai asher yatzani
ala lelot yitzeruni chidiotai, shivit Adonai lenegdi tamid, shivit Adonai lenegdi tamid, shivit Adonai lenegdi tamid, ki mimni balemot. לכן שמח ליבי ויגל כבודי, אף בשרי ישכון לבטח. כי לא תעזוב נפשי לשאול, לא תיתן חסידיך לראות שחת. תדייני אורח חיים, שובע שמחות את פניך, נעימות במניך נצח. Essa palavra Netzach é o nome de uma esfirá, Netzach, que está ligada ao profeta Moisés, Moshe, e significa força, vitória, perseverança, que é isto que nós temos que ter, e é a última palavra deste salmo. Vejam que as traduções em português muitas vezes não falam, mas significa eternidade, sim, tudo que persevera no sentido de permanecer, não parado, mas permanecer num movimento infinito, que se transforma no agora. Netzach, Netzach, Netzach Shava. Essa força que nós temos que ter. E esse salmo, gente, eu recomendo para vocês, e guardem isto. O eterno é a porção da minha herança e do meu cálice, e é da minha sorte o sustentáculo. Vamos pensar agora, rapidamente, fechar os nossos olhos, nos vermos nessa roda, esta fogueira que sustenta com a sua chama que não queima, como a da sarça ardente. Nesses dias finais, em direção a Pentecostes, ao Espírito Santo, flutua o planeta inteiro. Vamos imaginar o planeta inteiro envolto numa luz prateada, onde a cura verdadeira vai ganhando espaço nas consciências. Que nós possamos ser instrumentos da Tua paz, como disse Francisco de Assis, levando o amor aonde haja o medo e o ódio. A esperança, esperançando na nossa perseverança, aonde as pessoas se desesperem. A luz, essa luz verdadeira que brilha a partir do santuário, do monte da nossa ascensão, onde está a Tua presença, aonde haja trevas, para que essa luz ilumine com toda a sua força, toda e qualquer treva, em nós, no mundo inteiro, nos nossos amados, nossos familiares, todos possam receber essa luz curadora, essa luz aonde estejam eles, essa luz que vivifica. Com todos os Teus santos, com todos os Teus anjos e arcanjos, nós possamos agradecer. A Domênico Sábio foi lembrado hoje por uma companheira aqui dessa nossa caminhada em conjunto, a Dom Bosco, que ele possa cuidar de todos os sensitivos, os médiuns da nossa casa, para que tenham eles as suas sensibilidades trabalhadas, para que nós possamos conjugar essa luz agora que todos estamos sentindo, acesa em nossos corações, curando. Vamos usar esses salmos como instrumentos, se assim quisermos, curando com a sua força, desperta pelas palavras que pronunciamos, curando aonde seja necessário a cura, dentro de nós, mas também através de nós, a todos esses irmãos. Que esse momento de silêncio nos mostre o Seu trovejar sagrado. Como diz Joel Goldsmith,
Como disse Paramahansa Yogananda, que todos esses santos estejam conosco agora. Moshe Chaim Ben Luzzatto, um grande santo cabalista que é comemorado no próximo dia 8. Lahiri Mahasai, Shri Yukteswar, em 10 de maio, o Caboclo das 7 Flechas, este grande avatar dentro da Umbanda. Que nós possamos agradecer aos pretos velhos também no dia 13 de maio. Esses sábios, eles e as vovós. Que a nossa gratidão se estenda a todos os trabalhadores da luz. E como já dissemos, a mãe que se fez visível em Fátima aos 3 pastores. E nesse silêncio agora, eu não termino, mas faço a pausa no nosso encontro de hoje, para que Bezrat Hashem possamos nos reunir de novo, próxima vez, na próxima semana. Gratidão a todos vocês, muita luz, muita paz, e que o Eterno os abençoe. Eu vou fazer a bênção arônica que Francisco de Assis gravou para seu discípulo, ele que aqui vibra tanto conosco, Frei Leão, né? O Senhor te abençoe e te guarde, Ele faça brilhar a sua face sobre ti, que alce sobre ti o teu olhar, te abençoe e te dê a paz. Em hebraico, Yivarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav elecha vichoneka, Yisa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. A paz com todos, meus irmãos, queridos e irmãs, muita luz, que nós sigamos esse caminho. Gratidão e até breve. Muita luz para vocês. מכתם לדוד שומרני אל כי חסיתי בך אמרת לאדוני אדוני אתה טובתי בא עליך לקדושים אשר בארץ המה אדירים כל חפצי בם ירבו עצבותם החרמן ובלסיך נזכה מדם ובלשא את שמותם על שפתם אדוני מנת חלקי וחוסי אתה תומך גורלי חבלים נפלו לי בנעימי אף נחלת שפר עליי אברך את אדוני אשר יצאני אף לילות יסרו לי חיליותי שיביתי אדוני ללבי תמיד כי מימיני בא למות לכן שמח ליבי ויגל כבודי אף בשרי ישכון לבטח כי לא תעזור נפשי לישון לא תיתן חסידך לראות שחת תודיעני אור החיים סוף הסדר